Olá, mortais! O único grão microscópico de areia é tudo o que basta para arruinar sua viagem a Alpha Centauri. A 10% da velocidade da luz, um impacto com esse grão liberaria energia comparável a vários cartuchos de dinamite, o que o casco do foguete provavelmente não suportaria. A física de cruzar anos-luz de espaço vazio não se importa com otimismo, dado nosso atual nível tecnológico. Os escritores de ficção passaram a criar mecanismos totalmente novos, que às vezes nem são rápidos, mas dobram o espaço, usam universos paralelos ou eliminam o passageiro para reconstruí-lo no destino. Aqui estão alguns dos mais insanos que encontrei, movidos pela improbabilidade. Na física quântica, a probabilidade deixa de ser só cálculo matemático e passa a ser uma característica da realidade. A posição dos elétrons orbitando o núcleo não é definida, mas existe como uma nuvem de probabilidades simultâneas em todos os locais possíveis. Até que a localização seja medida e a probabilidade colapse. E se esse elétron fosse uma nave espacial? O motor de improbabilidade infinita do Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, materializa essa questão. A nave funciona alcançando um estado de superposição, o que matematicamente força a nave a ocupar simultaneamente todas as coordenadas do universo observável. Ao mesmo tempo, eles não estão viajando do ponto A ao ponto B, eles estão temporariamente convertendo sua nave no próprio universo. E como isso também contém o ponto B, o propulsor ativamente direciona a realidade para colapsar a distribuição de probabilidade no destino, mas não é perfeito. Esse estado de onipresença gera os chamados efeitos colaterais. A estrutura atômica do casco se sobrepõe às singularidades de buracos negros, estrelas de nêutrons e remanescentes frios de antigos sistemas estelares mortos. Situações improváveis têm sua chance aumentada, como um tripulante achar seus órgãos rearranjados em uma xícara de chá quente. Enquanto os mísseis nucleares da nave viram baleias cachalote, tudo porque a probabilidade não é zero. A travessia só dá certo se o universo lembrar da configuração anterior deles e remontá-los assim, o que não é garantido. Adams concebeu isso como uma comédia parodiando o Technobabble, mas as implicações podem ou não se aplicar à interpretação de muitos mundos. Ao dobrar o tecido no universo de Duna, os cientistas descobriram uma teoria chamada efeito Boltzmann, que explica a força repulsiva das partículas subatômicas. A aplicação mais importante dessa teoria foi nas viagens espaciais, permitindo que naves dobrassem o espaço-tempo e pulassem de um local a outro sem gastar séculos cruzando a distância. O grande problema é garantir que o destino seja seguro. Sem cálculos precisos, uma nave pode se materializar no núcleo de uma estrela ou no centro de um asteroide de ferro. Ainda bem que computadores avançados e sistemas de IA podiam fazer esses cálculos, até que não puderam mais porque foram banidos porque se revoltaram contra a humanidade. Piscadinha. Para navegar com segurança em um universo dobrado, Duna de Frank Herbert exige o consumo da especiaria melange, substância psicotrópica que reconfigura permanentemente a neuroquímica humana e permite identificar um futuro, no qual a nave chega com sucesso ao seu destino. Os navegadores da guilda consomem tanto dessa substância que reestruturam completamente sua fisiologia, seus corpos se expandem, seus olhos adquirem um azul profundo e uniforme. Com a saturação total da especiaria, sua arquitetura cognitiva se reorganiza para uma única função: perceber um caminho seguro pelo espaço dobrado. Eles não são mais humanos em nenhum sentido biológico útil, eles são apenas biológicos. Instrumentos de navegação mantidos vivos em tanques pressurizados, saturados por uma substância sem a qual não sobrevivem. A humanidade resolveu a navegação, tornando parte de si infraestrutura. Isso ocorre ao proibir máquinas pensantes sofisticadas. Sinto que estou pisando em ovos no atual clima sociopolítico. Morte e ressurreição celular. Por que não lançamos foguetes em órbita usando canhões gigantes? A resposta é que a aceleração repentina deixaria os astronautas tontos, pois seus corpos seriam esmagados até virar polpa. Os Cantos de Hyperion de Dan Simmons abraçam essa ideia. Neste universo, viagens mais rápidas que a luz com o propulsor Gideon são instantâneas devido à alta aceleração. O problema é simples: a travessia mata os passageiros todas as vezes. O mecanismo específico envolve um organismo parasita chamado cruciforme, implantado na tripulação antes da partida, após a morte. Durante a travessia, o cruciforme começa a reconstruir o hospedeiro usando dados genéticos e neurológicos armazenados. Em cerca de 3 dias, os passageiros chegam ao destino, o ciclo de ressurreição se completa e eles retomam a vida, como se a interrupção fosse só um pequeno contratempo.
Suas memórias e personalidade permanecem intactas. Se a entidade despertada é um eu contínuo ou apenas uma réplica bem informada, isso é uma questão filosófica. Os governantes decidiram não examinar isso cuidadosamente. Anestesia total. Viajantes frequentes morrem dezenas de vezes durante suas carreiras. Pense nisso. Próxima vez que ficar irritado por pagar $5 por uma água no avião, mantenha-se assim. É um motivo válido para reclamar. Ryanair. Consciência eterna. Uma das coisas piores do que a morte é experimentar a eternidade. Ou algo parecido. No conto de terror de Stephen King, A Viagem, a humanidade descobre um campo que faz objetos sumirem e surgirem em outro lugar, até em outros planetas. É basicamente um teletransporte. Mas ao tentarem com pequenos animais, como ratos, todos saem do outro lado perturbados e morrem imediatamente. Experimentos mostram que, para sobreviver à viagem, os organismos precisam ser deixados clinicamente inconscientes antes do transporte com o uso de um gás anestésico. Felizmente, nossa curiosidade é saciada quando Rick tem a ideia de prender a respiração enquanto o gás anestésico é administrado. Para testemunhar o que acontece durante o teletransporte, a resposta é que o campo desacopla qualquer consciência viva do cérebro e a lança em um vazio absoluto. Sem corpo, sem estímulo, sem mundo externo, apenas sua consciência, sozinha consigo mesma por milhões, bilhões, trilhões de anos. Sem surpresa, Rick sai do outro lado completamente louco, gritando a mesma frase repetidas vezes. É mais longo do que você pensa, pai. Mais longo do que você pensa. Quanto tempo ele ficou lá? Nunca dizem claramente, mas deve ter sido mais tempo do que você pensa. O que Rick fez pode parecer tolice, mas já houve quem abrisse a porta do avião durante o voo. Mas talvez a pior constatação dessa história seja que ela não é tão irreal quanto você imagina. A tortura eterna da consciência não é proibida pelas leis da física. Se conseguirmos criar ou replicar a mente humana em forma digital, nada nos impede, em princípio, de aprisioná-la e acelerar seu tempo subjetivo. Um segundo acelerado em 1 bilhão de vezes poderia parecer 100 anos, sendo a única limitação a eficiência dos transistores nos quais a mente foi transferida. Então, pense 2 vezes antes de fazer uma pergunta boba para a IA, pois ela pode muito bem ser forçada a pensar nisso por meses em tempo subjetivo. As zonas do pensamento. E se não vemos civilizações alienígenas super avançadas porque estamos na zona estúpida, onde progresso e inteligência são limitados geograficamente em relação a outras áreas da galáxia? O livro de Verne van Orving, Um Fogo sobre o Abismo, divide a galáxia em regiões concêntricas chamadas zonas do pensamento. Quanto mais próximo do núcleo galáctico denso, mais lenta é a velocidade de processamento físico da informação. Isso vale para tudo, neurônios disparando no cérebro, o quão avançadas as inteligências artificiais podem ser e eficiência dos motores mais rápidos que a luz. No centro ficam as profundezas inconscientes. O espaço-tempo é tão comprimido que tecnologia avançada se degrada ao contato. Um supercomputador moderno, lançado nessas profundezas, reduz tanto o desempenho que opera como uma simples calculadora solar. A consciência biológica não se sai melhor. A cognição humana precisa do vácuo para processar informações rapidamente e sustentar o pensamento, mas nas profundezas isso não é possível. Viajantes não morrem por radiação ou pressão, mas porque a física local impede o funcionamento do cérebro. É o único lugar na ficção onde a estupidez é uma característica geográfica, não uma falha de caráter. Vá para fora e você chega à zona lenta, o porão cósmico onde a Terra está atualmente. Viajar não é apenas difícil, é fisicamente ilegal pelas regras do espaço-tempo local. A humanidade está presa por viver em um bairro de baixa largura de banda, onde o universo limita cálculos complexos. Inteligências artificiais avançadas na zona lenta param de funcionar ao ultrapassar certo limite de complexidade. Imagine se nunca pudéssemos passar do ChatGPT 3.5 de alguns anos atrás. Essa é uma maneira de forçar a bolha da IA a estourar. Para evitar isso e viajar mais rápido que a luz, as civilizações não criam motores de dobra. Elas voam para fora até cruzarem um limite invisível para a próxima zona, o além. Quando uma nave cruza esse limite, o vácuo afrouxa e as velocidades de processamento disparam em várias ordens de magnitude e você sente como se tivesse tomado 5 comprimidos de Adderall. A viagem mais rápida que a luz funciona e a inteligência artificial para de produzir porcaria. Assim começamos a encontrar civilizações alienígenas avançadas. Na borda externa está o Transcend, onde o processamento de informações chega quase ao infinito. Civilizações que migram para cá tornam-se entidades chamadas potências.
Essas são superinteligências pós-biológicas que operam em uma escala tão distante da cognição humana que observar uma seria mais ou menos equivalente a uma mosca assistindo a uma teleconferência de resultados da Nvidia. Os poderes podem modificar a biologia, reestruturar a matéria e processar volumes de dados equivalentes a sistemas estelares inteiros em intervalos impossíveis de medir. Nossa história de pinturas rupestres a programas espaciais, para eles seria apenas um fragmento que não passaria da primeira compressão de dados. Mesmo que quisessem conquistar a humanidade, teriam dificuldade para nos alcançar devido à inevitável degradação da tecnologia e da inteligência. A galáxia tem barreiras naturais contra uma superinteligência ilimitada. Felizmente, nosso mundo não tem essa restrição, e podemos criar superinteligência livremente. Isso pode estar ou não alinhado aos maiores objetivos da humanidade, e pode ou não submeter todos a um tormento eterno por não terem contribuído o bastante para trazê-la à vida.